Ora viva, muitíssimo boa noite. Está no ar o Jornal da MBC, hoje dia 22 de fevereiro de 2025. Para já vamos acompanhar as notas que marcam a atualidade nacional. O filósofo moçambicano Severino Ngwenya diz que o país deve largar a dependência externa e começar a produzir localmente alimentos e medicamentos para evitar favores. Ngwenya reagia assim à suspensão dos projetos da USAID no país. Reagindo à recente suspensão dos projetos financiados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional USAID, o filósofo moçambicano Severino Ngwenya diz que a situação vem despertar o governo moçambicano a necessidade de começar a produzir internamente alimentos e medicamentos de modo a evitar a dependência externa dos outros países. A inteligência que temos que ter é o mais rápido possível. Sentarmos numa mesa, perguntarmos as causas do desentendimento que pairam sobre a nossa comunidade e o nosso país, encontrarmos soluções verdadeiras, voltarmos ao normal, não o normal antigo, que talvez tenha sido o Estado na origem da fragmentação social que assistimos, mas criar uma nova normalidade. Uma nova normalidade em que reine o entendimento entre nós, e esse entendimento, essa paz, não pode abdicar ou fazer economia da questão da justiça. Nós, professores, vamos ter um trabalho muito árduo, duro e difícil. Não é normal que adolescentes jovens tenham visto ou participado na obrigação de parar carros, de fazer barragens, de queimar casas. Sobre a continuação das manifestações e bloqueios ao longo do país, Ngwenya refere que há uma necessidade urgente de um diálogo inclusivo e abrangente para acabar com a situação. Cada dia que passa parece que nós regredimos lá onde os outros avançam. Dependemos em demasia de outros. Dependemos dos medicamentos dos Estados Unidos. Por isso ficamos em pânico quando Trump decide de cortar todas as ajudas que vinham da USAID. Mas a responsabilidade de Moçambique tem que cair os moçambicanos. Somos nós que temos a responsabilidade de produzirmos os medicamentos que precisamos, a comida que precisamos, a roupa que temos que vestir. Isto exige escola, exige tecnicidade, exige sacrifício. Importa destacar que o presidente da República, Daniel Chapo, no seu último encontro com os representantes dos partidos políticos Podemos, Renamo, MDM e Nova Democracia, anunciou a extensão do diálogo político aos partidos com assentos nas assembleias provinciais. O presidente da República, Daniel Chapo, ordenou às Forças Armadas de Defesa de Moçambique a aprimorarem a estratégia militar para combater de forma eficaz o terrorismo em Namparamas, de modo a repor o normal funcionamento das instituições perturbadas pelas manifestações violentas. Falando esta sexta-feira em Mucuba, na província da Zambésia, na abertura do ano operacional militar, o presidente da República, Daniel Chapo, admitiu que o terrorismo em Cabo Delgado, Namparamas, na Zambésia e as manifestações estão a prejudicar a economia e a atrasar o país, condicionando o funcionamento normal das instituições. Nos últimos tempos, Moçambique tem estado a enfrentar uma série de ameaças difusas de natureza securitária, que desafiam a capacidade das nossas instituições de defesa e segurança a empenhar-se para garantir a ordem, a tranquilidade pública, a estabilidade política, a estabilidade econômica, a estabilidade social e a segurança das nossas populações do Rovuma ao Maputo. Entre essas ameaças, sobressai o terrorismo que desde o dia 5 de outubro de 2017 tem vindo a efetuar ataques armados dentro do território nacional, tendo como epicentro alguns distritos da zona norte da nossa província de Cabo Delgado. Segundo o comandante-chefe, as forças de defesa e segurança devem estar preparadas para cumprir com zelo, dentro da lei, a missão de combater as ameaças à soberania, integridade territorial e à paz. Para no ano operacional 2025, cumprirem com zelo
a sua nobre missão de defesa da nossa independência nacional, que custou muito sangue dos filhos moçambicanos e continua a custar, da nossa soberania nacional e da nossa integridade territorial. Importa destacar que este ato acontece numa altura em que as forças de defesa e segurança registram avanços no Teatro Operacional Norte. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que o analista político e jornalista Luís Nhachot diz que Venâncio Mondlane deve ser integrado nas negociações que o governo de Moçambique faz para travar os manifestantes que destroem infraestruturas em várias partes do país. Estar a ignorar este fenômeno, continua a ser um fenômeno de massas, que é Venâncio Mondlane, não parece ser uma solução inteligente. Chamar outros partidos extraparlamentares, nenhum daqueles membros que vão àquelas reuniões, como o Suf Momad, como o Salvador Forquilhas, tem a legitimidade popular, por exemplo, que tem Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane tornou-se num paradigma de fazer política em Moçambique, em que nos lugares onde ele tem passado, nos jornalistas que ele tem feito um pouco, desde que ele voltou para Tete, um pouco por Gaza, mostra que é nele quem muitos depositam. Ele é o repositório das reivindicações, sobretudo. Não de um projeto político ou eleitoral, mas reivindicam, tem nele um repositório daquele que pode ampliar os seus problemas sociais em Moçambique. Então, não faz sentido, perante isto, que isto é visível, quando Venâncio há paralisações totais da economia, das atividades normais, sociais, escolares, e temos um Venâncio a parar tudo isto. E este Venâncio tem que ser chamado à mesa. Eu acho que, como dizia no meu primeiro comentário, alguém tem que descer do pedestal e deixar a soberba e a arrogância e dizer que, olha, temos que falar com o Venâncio. Eu acho que isto é um facto que a realidade não nos deixa desmentir. Tanto mais é que, por exemplo, nota-se que se acontecer alguma coisa ao Venâncio, muito rapidamente, uma coisa má, por exemplo, muito rapidamente, o país é capaz de entrar logo numa espiral de violência. O setor bancário foi afetado pela crise pós-eleitoral, pois houve menos investimento, o que reduziu o fluxo financeiro. Contudo, o anúncio da redução de reservas obrigatórias pelo Banco Central poderá aumentar a liquidez para a banca financiar a economia. Segundo o representante do BCI, que participou do Economic Briefing, realizado nesta quinta-feira em Maputo, pela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, o ano de 2024 tinha uma economia crescente antes da realização das eleições. No entanto, a crise pós-eleitoral mudou o cenário, colocando a banca com pouca procura de crédito. Antes das eleições, tínhamos uma tendência, diria, muito favorável e boa, mas depois houve uma inversão da curva por esta situação. Isso representa naturalmente uma corrosão do poder de compra dos consumidores, representa também, como é óbvio, um problema na confiança dos investidores e, portanto, menos investimento, menos produção, menos dinâmica económica no mercado. Naturalmente que isso significa para a banca menores fluxos financeiros e tivemos necessariamente menos procura de crédito. Jorge Mandawa, administrador do BCI, considera que a decisão do Banco Central de reduzir as reservas obrigatórias é acertada, pois vai permitir o financiamento à economia. Este ano tivemos uma excelente notícia em janeiro e acho que foi o grande evento para o sistema financeiro moçambicano até esta altura, que foi o anúncio da redução das reservas obrigatórias. Para os passivos na moeda estrangeira estavam 39,5% e para a moeda nacional 39%, portanto houve uma redução de 10 pontos percentuais para
29,5 e 29. Significa que os depósitos da banca que estavam colocados no Banco Central foram libertos. Há mais liquidez para a banca poder financiar a economia. Isto é muito claro e vai se sentir, vai se refletir na economia real. Portanto, os bancos vão estar mais disponíveis para fazer financiamento, mas também em melhores condições em termos de preço. Já Alcino Michak, administrador executivo da Bolsa de Valores de Moçambique, entende que a crise pós-eleitoral constituiu um impasse para que as empresas entrassem no mercado de capitais. Um indicador que penso que espelha um pouco aquilo que foi a dinâmica do ano todo, mas em particular do último trimestre, se não o quadrimestre, é que grande parte das empresas que tinham tendência para vir ao mercado efetivamente estavam próximas de o fazer. No último trimestre, por causa do choque que nós todos conhecemos, que é a crise pós-eleitoral, infelizmente não conseguiram admitir-se à cotação. A Bolsa de Valores de Moçambique continua a incentivar as empresas para aderirem ao mercado de capitais como uma alternativa de financiamento. Após acompanharmos esta nota de reportagem, é momento de irmos para uma breve pausa e voltamos logo a seguir com outras notas informativas. Até já. Renegociação dos contratos dos megaprojetos. Por exemplo, Moçambique alterou a lei de Minas e a lei de petróleo em 2014 e começaram a surgir vários projetos. Este é o tema para debate desta semana no programa Estado de Direito. Não perca! Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Seja bem-vindo à segunda e última parte do Jornal da MBC. Como forma de promover a transparência governamental, o Movimento Democrático de Moçambique desafia o governo de Daniel Chapo a responsabilizar os gestores de topo do projeto Sustenta, que, segundo o porta-voz Ismael Nhakuku, deixou o país sem capacidade de produzir produtos alimentares básicos. O Partido Movimento Democrático de Moçambique considera que desde a tomada de posse de Daniel Chapo como presidente da República, o país está a assistir ao caos que não permite aos moçambicanos melhorarem as suas condições de vida, o que é contrário ao que Chapo prometeu durante a campanha eleitoral. Para o partido, as reformas pretendidas devem resolver o problema da pobreza do país. Depois da mega fraude eleitoral, criou-se uma expectativa de que podíamos ter, de facto, um país melhor e que era necessário que houvesse um diálogo
para que as reformas que são necessárias para levar o país a bom porto fossem conseguidas com sucesso. E estas reformas passam necessariamente por começar a resolver um dos grandes problemas que o país tem, que é o problema da pobreza. Todo este conjunto de manifestações de caos que o país vive tem como grande fundamento a pobreza. O porta-voz do MDM, Ismael Nhacucui, entende que o governo deve se pronunciar em relação ao programa Sustenta, que, apesar do investimento, não resolveu o problema da fome no país. Nos faz muita confusão que o governo, até esta altura, um governo que disse, através do seu presidente, que vai lutar para melhorar a vida dos moçambicanos, ainda não se tenha pronunciado sobre o programa Sustenta. O programa Sustenta que recebeu milhões e milhões de dólares, não conseguiu estancar a questão do custo de vida neste país. Não conseguiu resolver os problemas da fome neste país. Nhacucui considera ainda que o governo deve responsabilizar os gestores do projeto devido ao uso indevido do valor aplicado e insta o executivo a criar outros mecanismos para mitigar o problema da fome. Nós exortamos o governo a responsabilizar aqueles que usaram indevidamente os valores recebidos do Sustenta e a criar mecanismos urgentes para mitigar o problema da fome através da introdução de culturas possíveis de serem produzidas em Moçambique a preços sustentáveis e que possam permitir criar desenvolvimento e melhorar o emprego. Para o porta-voz do MDM, o país tem condições para a produção, entretanto, a falta de incentivo, mobilização de recursos e a transparência na sua gestão deixam Moçambique vulnerável à fome. Passamos para a página internacional. A Alemanha vai realizar eleições no domingo com as frustrações dos eleitores em relação à migração e ao custo de vida no centro de uma campanha amarga. Hartmut Käufer cresceu na ex-Alemanha de Leste, construindo um negócio de carpintaria de sucesso após a reunificação alemã. Durante décadas, votou nos democratas cristãos de centro-direita. Isto mudou em 2015, quando a então chanceler Angela Merkel permitiu a entrada de mais de 1 milhão de imigrantes. Käufer é agora membro do Partido Anti-Imigração, Alternativa para a Alemanha, ou AfD. Parecia ser apenas uma questão de pessoas de pele escura que não eram simpáticas, que não eram educadas, não eram como eu queria que fossem. Devia-se mostrar um pouco de consideração. E eles não o fazem de todo. O partido Alternativa para a Alemanha está a capitalizar a frustração dos eleitores em relação à migração. Está em segundo lugar nas sondagens antes das eleições de domingo, com 21%. O que eu defendo é acabar com a migração ilegal. Entretanto, a recente vaga de ataques terroristas mortais na Alemanha, o último em Munique na sexta-feira, intensificou o debate sobre a imigração. O AfD ganhou o apoio do empresário bilionário Elon Musk, um importante aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas a retórica do partido repugna a muitos alemães. O AfD está a ser monitorizado pelos serviços secretos alemães como uma organização extremista suspeita. Houve protestos contra a extrema-direita em Berlim e noutras cidades. Acho absolutamente preocupante que o racismo e a comunicação de direita se estejam a tornar a norma. A imigração está a dominar as campanhas eleitorais, diz a analista Sarah Wagner. Esta é a questão número 1 que as pessoas estão a analisar e que vai influenciar a sua escolha de voto. Provavelmente a segunda questão mais proeminente é o estado da economia. As pessoas estão a atravessar uma crise de custo de vida muito maior do que nas últimas eleições de 2021. As pressões económicas levaram ao colapso do governo de coligação de 3 partidos em novembro. O atual chanceler, Olaf Scholz, dos social-democratas, quer aumentar o endividamento para colmatar um déficit orçamental
e ajudar a financiar a ajuda militar à Ucrânia. Friedrich Merz, líder dos democratas cristãos, que lideram as sondagens com 29%, diz que o país não deve contrair mais dívidas. A economia da República Federal da Alemanha está agora a ficar para trás na União Europeia. Estamos em último lugar. Merz não deverá conseguir a maioria, mas excluiu a possibilidade de formar uma coligação com a AfD, da extrema-direita. Isso suscitou críticas do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que disse aos delegados da Conferência de Segurança de Munique na sexta-feira que a voz do povo é importante. Merz acusou Vance de estar a interferir nas eleições alemãs. É momento de verificarmos a previsão do estado de tempo para amanhã, 23 de fevereiro de 2025. Desta forma, colocamos um ponto final a esta transmissão em direto do Jornal da Noite, com promessas que a voltar amanhã, à mesma hora. Fique bem e boa noite.